Seguinte, agora nós vamos para o legado, para o fim, para onde a Primeira Guerra Mundial vai nos levar. Antes de mais nada, eu quero que você venha comigo em um mapa perfect, em um lugar que você precisa entender e compreender algumas coisas. Coloque, per favore. Presta atenção, meus queridos. Estamos aqui al Estreito de Bósforo, Mármara, Estreito de Dardanelos. Tu entende? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos Constantinopla, que é Istambul. Beleza? Aqui nós temos a entrada da Rota da Seda. É aqui, ó. Ela passa aqui. É o Estreito de Bósforo que liga o Mar de Mármara à região do Mar da Rússia, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Logo embaixo, o Estreito de Dardanelos. Aqui embaixo, o sul, ou o Mar de Mármara, que vai ligar aqui, ó, o Estreito de Dardanelos, ao Mar Mediterrâneo, que está aqui embaixo. Essa região é extremamente importante, mas ela é tão importante, mas tão importante, que é aqui que sucumbe o Império Otomano, tá? E não só isso. Além disso, isso estava proposto nos 14 pontos do presidente Wilson. O presidente Wilson propunha que o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, eles fossem abertos, eles fossem estreitos para a lógica da dominação econômica do mundo e do país e do planeta como um todo. Quando a gente pega essa lógica, você tem isso aqui, ó. Só para vocês abrirem isso numa tratativa mais louca aqui, ó. Aí você tem a região que a gente está falando. O Mar de Mármara, o Estreito de Bósforo. Abaixo do Mar de Mármara você vai ter o Estreito de Dardanelos. E do Estreito de Dardanelos você liga para a região que a gente chama, que é a região do Mediterrâneo. Essa região aí do Mar Negro é a região mais disputada da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, porque ela representa o leste europeu. E ela está muito próxima aí da região do que nós chamamos de região balcânica, que é a região que faz toda a lógica comercial com a região do Mediterrâneo. Então, gente, isso aí para geografia e para história não pode esquecer de maneira nenhuma, porque faz todo sentido a gente saber sobre essas localidades aí, tá bom? Não se esqueçam disso. Bom, como nós vimos no mapa aí, é uma região que ela requer o nosso entendimento. A gente precisa entender que existem questões e posições geográficas muito além do que a nossa imaginação possa sentir. Na segunda parte do vídeo, na lógica do legado da Primeira Guerra Mundial, o legado é o que a Primeira Guerra Mundial deixou. Então, a primeira coisa que a Primeira Guerra Mundial deixou foi o Tratado de Versalhes. Gente, o Tratado de Versalhes, ele simplesmente é o principal tratado da Primeira Guerra Mundial. Ele é um tratado que vai ser assinado no ano de 1919. Ele é o tratado conhecido e considerado pelo Hitler, posteriormente pelos alemães, como o Tratado da Vergonha, porque ele é colocado como o Tratado da Derrota da Alemanha. E se a Alemanha perdeu, gente, ela tem que pagar, tá? É o tratado que vai limitar o quantitativo do exército alemão. É o tratado que, além de limitar o quantitativo do exército, vai dificultar a produção bélica. É o tratado que vai falar de região desmilitarizada, como, por exemplo, a região da Renânia, não pode militarizar. É o tratado que vai falar os valores que devem ser pagos pela Alemanha para os países que estavam na Primeira Guerra Mundial. É o tratado assinado dentro de um vagão de trem lá em Paris. Aí vocês entendem por que o Hitler devolve o vagão de trem para a França. Pois é. Então, é o Tratado da Derrota. Esse tratado aqui é o mais cabuloso de todos. A gente costuma dizer, os professores costumam pensar o seguinte: o Tratado de Versalhes, sem sombra de dúvida, foi o primeiro motivador da Segunda Guerra Mundial. Tá? Anotem isso aí de vermelho. Por quê? Porque de fato foi. É um tratado que, quando você olhava para a Europa, ele não representava o que significava a Europa nem em 1918, 19. Por quê? Se você olha para a Inglaterra, para a França, tá todos os países destruídos. Só a Inglaterra, só a Alemanha vai pagar o pato. Então é o tratado que vai motivar a Segunda Guerra Mundial. Teoricamente, né, se a gente fosse analisar, a ideia do Wilson não era tão ruim assim da guerra não ter vencedor, porque de fato era a visão internacional. Ambos os lados destruídos. Só que tinha um detalhezinho aqui, né? De todos os envolvidos na guerra, a Alemanha era o que menos tinha que perder no sentido de
A Alemanha era um país que acabou de nascer, gente, era um bebê. Já imaginaram a Alemanha? Olha, empatei na guerra com a Inglaterra, na próxima a gente ganha. É, porque ela acabou de nascer e segurou a Inglaterra. A Inglaterra não levaria esse desaforo para casa, por isso que ela peita e não deixa a guerra não ter vencedor. Tratado de Versalhes. Bom, segundo tratado que nós vamos ter na Primeira Guerra Mundial, também não menos importante, é o Tratado de Saint-Germain. Tratado de Saint-Germain. Tratado de Saint-Germain. O que o Tratado de Saint-Germain traz para a gente? Né? Também é um tratado de 1919. O Tratado de Saint-Germain traz para a gente a distribuição do território que antes era o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai se transformar em Áustria e Hungria. Além de ser transformado em Áustria e Hungria, os territórios chamados de irridentos, né? O Trieste, o Trentino e a Istria seriam anexados à Itália. E aqui você declara a independência da Polônia. Então, é um tratado importante. É o tratado que determina que não tem mais Império Austro-Húngaro. É o tratado que dá independência para a Polônia. É o tratado que coloca as regiões irridentas, né? Trentino, Trieste, Istria na mão dos italianos. Tratado de Saint-Germain. O próximo tratado que a gente precisa entender ele um pouquinho só é o Tratado de Trianon. Tratado de Trianon. Tratado de Trianon. Também um tratado foi feito em 1920. Esse tratado põe perda de território na Hungria. A Hungria perde grande parte do seu território. A Eslováquia vai ser incorporada à Tchecoslováquia e a Croácia à Iugoslávia, e a Transilvânia acoplada à Romênia. Tratado de Trianon, tá? Não precisa ficar preocupado em copiar o que eu estou falando, não, tá? Depois eu tiro uma foto de algumas coisas aqui e mando para vocês aí. E por fim, nós temos um tratado chamado Tratado de Sèvres. Esse tratado é importantíssimo. O Tratado de Sèvres, ele é um tratado que vai modificar toda a estrutura global do processo globalizador, globalizante, da globalização feita pelaquele que globalizaria todo o leste europeu. Beleza? Como assim, professor? Vamos entender. Tratado de Sèvres. Tratado de Sèvres. Eu só vou ver se é assim mesmo que escreve. Tratado de Sèvres. Sabia que não era, né? Tratado de Sèvres. 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 Tratado de Sèvres. É assim, ó. Sèvres. Esse tratado aqui, ó, ele acaba com o Império Otomano, né? Fim do Império Otomano. Então não tem mais o Império Otomano. Então quer dizer que Constantinopla de volta ao ramo, né? Fim do Império Otomano. Essa ideia do Império Otomano, se ele acabou, as regiões que o Império Otomano domina vai ficar para quem? A Palestina. Presta atenção como que quem ganha a guerra leva tudo, ó. A Palestina vai ficar na mão dos ingleses. A Sérvia vai ficar na mão da França. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, tá? Essa porção de terra que fica nas mãos da Inglaterra aí. Essa porção de terra que fica na mão da Inglaterra, a Palestina, não sei se vocês sabem, mas no ano de 1917, 1918, vou colocar aqui, o Arthur Babelf, ele vai fazer uma declaração de Babelf, né, que fica conhecido. Ele é o primeiro-ministro das Relações Internacionais da Inglaterra e ele vai falar que os judeus tinham que ter um Estado de Israel, um Estado judeu, lá onde era sua antiga terra, ou seja, na Palestina. Quem vai governar a Palestina até o ano de 1947 são os ingleses. E nesse momento, há um grande número de judeus se direcionando para a Palestina.
E por que você está falando isso antes? Porque isso é uma questão de atualidade e isso pode ser cobrado de você no vestibular. Beleza? Não esqueçam disso. Arthur Babelf, Declaração de Babelf. Pra vocês terem ideia, em 1911 vai ter o primeiro congresso, né, do movimento sionista do mundo, né? O primeiro congresso judeu do mundo aí para voltar à Terra Santa. Então a Sérvia vai ficar com a França, uma outra parte da região dominada pelos otomanos vai ficar com a Grécia. Então, ou seja, é o fim do Império Otomano. Esses tratados, eles vão dando condições muito melhores para os ingleses, para os franceses, que é quem o quê? Quem venceu a guerra, tá? É o legado da Primeira Guerra Mundial. Sem contar que, além desse legado dos tratados, ainda ficou o legado da potência econômica mundial. O mundo não será mais o mesmo, porque a Inglaterra não é mais a primeira potência econômica do mundo. Para vocês terem ideia, no ano de 1914 começou no Brasil uma forte crise econômica. Por quê? Porque os ingleses pararam de comprar o café brasileiro, né? E aí a gente volta a vender café na década de 20 para os Estados Unidos, que passam a ser os grandes construtores econômicos mundiais aí. Beleza? Vamos ficando por aqui. Interessante demais vocês saberem demais do Tratado de Versalhes. O Tratado de Sèvres, para mim, é uma questão de prova em algum vestibular esse ano, por conta das questões relacionadas ao Graco Babelf, o Arthur Babelf, lá na questão da Palestina. Então, eu acho que a gente tem que ficar sabendo desses assuntos todos aí. Tratado de Saint-Germain e Tratado de Trianon, normalmente, eles vêm explicados em matérias aí, ou em questão de prova, porque eles são tratados que tratam de muitas coisas ao mesmo tempo. Ele é tipo o Tratado de Potsdam na Segunda Guerra Mundial. Mas vale a pena a gente saber que eles existem aí. Beleza? Tamo junto.